Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo tentar resolver aqui este limite, que é o limite quando x tende para 0 mais de x elevado a x. Quer dizer, o primeiro que vocês devem fazer é exatamente aplicar os limites e então, aplicando então aqui o limite, teríamos 0 elevado a 0, o que é exatamente uma indeterminação. E estas indeterminações do tipo 0 elevado a 0 normalmente, não direi que são todas, mas normalmente a estratégia assim mais trivial é vocês tocarem aqui numa ideia das propriedades das exponenciais e dos logaritmos, que é a seguinte: se eu tiver assim a elevado a um logaritmo na mesma base, né, de que está a potência, quer dizer, de um determinado argumento b, isto é exatamente igual a b, porque temos aqui uma composição entre funções inversas. O que eu irei aqui aplicar, por causa dos limites notáveis, esta base que eu vou colocar aqui será a base e. Ou seja, eu posso então reescrever este limite da seguinte forma: o limite com x a tender então para 0 mais, e colocarei então aqui a exponencial de base e, isto porque depois pensarei neste limite, que é o limite com x a tender para mais infinito de ln de x sobre x. Se tem um ln, quer dizer, aqui dá-me jeito não, vou mesmo tratar esta ideia, mas com a base e. Ficaria então o limite de e levantado, ao logaritmo na base é o logaritmo natural, de x elevado então a x. O que eu farei agora é exatamente aqui trabalhar a propriedade do logaritmo da potência, que é se eu tiver assim um logaritmo de a elevado a um b, quer dizer, sendo este b o expoente aqui do argumento do logaritmo, pode então passar cá para trás a multiplicar, ou seja, ficando b vezes então o logaritmo de a. Fazendo então essa aplicação, isto será então igual ao limite com x a tender então para 0 mais de e elevado então a x, cai aqui para trás do logaritmo natural a multiplicar, ficará então x vezes ln então de x. E agora o que eu aplico aqui é o limite da potência, quer dizer, o limite da potência é a potência do limite, ou seja, eu posso passar aqui este limite para o expoente aqui da minha potência, ficando então isto exatamente igual, é levantado então ao limite do expoente, ou seja, o limite com x a tender para 0 mais, exatamente x vezes ln de x. Fazendo isso, continuo a ter a indeterminação, né? Se eu fizesse agora a aplicação aqui dos limites, eu teria então e elevado, ficaria aqui com 0 vezes, quer dizer, o limite de ln de x, quando x tende para 0 mais, pensamos na função logarítmica, é uma função que faz isto, à medida que eu me aproximo aqui de 0 por valores superiores, quer dizer, isto está infinito, dá menos infinito, então ficaria com uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito. Então terei aqui que fazer algo mais, ou seja, vou então aqui proceder a uma mudança de variável. E a mudança de variável que eu farei é exatamente esta, quer dizer, y é igual a 1 sobre x, de forma que quando este x tende para 0, o y, quer dizer, 1 sobre 0, o limite vai dar infinito, quer dizer, quando este x tende para 0, e neste caso 0, 0 mais, o y tenderá então para mais infinito. Apenas falta então explicitar aqui o valor de x. Se y é igual ao inverso de x, então x será igual ao inverso de y. Então aplicando a mudança de variável, eu fico então com o seguinte limite, é levantado então ao limite, agora com y a tender para mais infinito. Reparem que este x é então transformado em 1 sobre y, vezes então o ln de, em vez de x, terei então o ln de 1 sobre y. Farei agora aqui mais algumas coisas. Será então, por exemplo, trabalhar aqui uma regra das potências. Será então dizer que 1 sobre y é a mesma coisa que ter y elevado então a menos 1. E depois, abordando outra vez aqui o logaritmo da potência, voltarei então a aplicar esta propriedade. Mas vamos fazer isto com calma. Quer dizer, isto ficará então e elevado aqui ao limite com y a tender para mais infinito.
Quer dizer, este 1 sobre y vezes o ln, vou colocar aqui o y a dividir aqui pelo ln, ficará então ln de y, e este y então elevado a menos 1 sobre y. Quer dizer, este menos 1 pode passar pela propriedade do logaritmo da potência, este menos 1 pode passar para trás aqui a multiplicar pelo ln. Então isto ficaria levantado então ao limite com y a tender para mais infinito. Quer dizer, ficaria então aqui com o menos 1 vezes o logaritmo neperiano de y sobre y. Sendo menos 1 uma constante, estando a multiplicar, posso passar esta constante para trás do limite, né? Uma propriedade também, os limites gozam. Ficará então elevado a menos 1 vezes então o limite com y a tender para mais infinito de ln de y sobre y. E quer dizer, este limite aqui é um limite notável. Vocês têm de saber estes limites notáveis, o limite com x a tender para mais infinito de ln de x sobre x. Isto é um dos limites notáveis e dá exatamente 0. Sendo assim, quer dizer, isto está praticamente concluído, porque este limite ficará igual, então é levantado, quer dizer, menos 1 vezes 0 dá 0, né? E é levantado a 0, é exatamente igual a 1, e o limite está então calculado. Fica então aqui a resolução para o cálculo deste limite, mas sobretudo fica a estratégia para este tipo de interminações 0 levantado a 0, cuja estratégia assim mais trivial, não digo que resulte todas as vezes, em matemática não me estou aqui a recordar de nada onde isso aconteça, resultar todas as vezes, mas assim a estratégia mais trivial é vocês pensarem aqui nesta propriedade dos logaritmos e assim conseguirem tirar aqui este x da expoente. Okay? Fica então aqui a sugestão para cálculo deste limite, alguma peço desculpa, alguma questão que tenham relativamente a este vídeo, deixem então nos comentários, terei todo o prazer em responder às vossas dúvidas. Então, desde já, um grande abraço.